Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tem coisas que não se explicam, mas se crê. Tem coisas que você não vai entender olhando para o visível, o aparente, se você não crê no invisível. É isso que eu quero passar para você nesse momento. Você que está nesse mundo cheio de complicações, cheio de nuances, cheio de tribulações, turbulências, um mundo cheio de medo. Na história, como sempre ocorreu, hoje ocorre a mesma coisa. As pessoas estão com medo até da sua própria sombra, devido a uma instabilidade socioeconômica nesse país, no mundo. As pessoas realmente estão vivendo em papos de aranha, e a cada dia, a cada instante. Mas que eu quero falar para você uma coisa que muito mais assim, que me chamou a atenção, um assunto, não me impressiona esse assunto, não me chama assim, não é um assunto que eu dou muito crédito, eu dou ênfase, e nunca dei ênfase, nunca dei crédito, eu nunca foquei nesse assunto na minha vida, em toda a minha vida, por onde eu passei neste mundo, eu nunca enfatizei, quis dar valor a essas coisas. Mas vira e mexe, quando eu estou nas plataformas das redes sociais, eu tenho ouvido falar muito sobre o racismo, racismo sistêmico, o racismo cultural, o racismo étnico, racismo financeiro, racismo, o ismo. E mais que me chamou a atenção foi uma pessoa que citou um assunto ali que eu achei um tanto assim interessante. Ele falou que o racismo no mundo já está no DNA das pessoas. Interessante. Ele falou sobre o racismo americano, tá certo? O racismo americano está no DNA do americano, e não gostar do negro, o homem branco não gostar do negro. E aí, se você joga a nível universal, então o DNA do racismo está em todos os homens brancos, né? Mas o que eu quero frisar para você aqui, como um servo de Deus, um homem de Deus, eu quero deixar para você aqui, eu quero clarificar um pouco, eu quero aplanar as arestas, né? Porque, na verdade, isso tem causado muitas turbulências, muitas desigualdades, muitas guerras, muitas confusões, muita inimizade, né? Hostilização, ojeriza, aversão. Olha só ao peso das palavras, né? Tão pesado, negativamente falando, né? Só de falar eu me sinto assim meio constrangido, né? Pesado, porque me sinto mal. Mas as pessoas estão tendo esses relances nos últimos dias, e está acontecendo isso aí. Pois bem, quando a pessoa fala, ou alguém citou esse assunto sobre DNA, eu como servo de Deus, um crente na palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus como palavra única, verdade única para uma estruturação, para um desenvolvimento socioeconômico, cultural de uma cidade, estado, país, nações. Porque lá está escrito em Salmos, né, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que seria? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se essa nação primasse, estabelecesse como normativa nas suas constituições de todos os tempos, colocando a Bíblia como base fundamental, eu tenho certeza que haveria menos turbulência, como está tendo agora, e ocorreu sempre, desigualdade social, cultural, bravatas, revoluções e assim por diante,
se colocassem, os homens entendessem que a palavra de Deus é a única cartilha que cairia bem para trazer uma sociedade para o centro da verdade e da justiça. Pois bem, já que isso não aconteceu, vamos para frente, né? Mas eu quero dizer para você, então, que a Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, tá certo? Que foi Adão. Então, o que seria? Esse pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Vamos entender assim, baseado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Aí, quando você pega a conversa desse Deus com Adão, o primeiro homem, o proto-homem, tá certo? O princípio da humanidade, e ele pecou, e então o pecado entrou nele, tá certo? E sua mulher. Então, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, então está dizendo que em Adão, o primeiro homem, entrou o pecado no mundo. Mas ele fala que em Jesus Cristo, o segundo Adão, Deus deu vida abundante para aqueles que creem. O que seria isso então agora? Nós estamos percebendo que Deus falou para Adão, na sequência da sua conversa com ele, falou para ele assim: maldita é a terra por tua causa. Ele não disse, no texto está bem explícito, bem claro ali, ele não disse que maldito é o universo, as constelações, as galáxias, os planetas, tá certo? É maldito por tua causa. Sim, consequentemente, todo o universo foi afetado pelo pecado de Adão, porque Adão seria o líder universal da Terra. Dele seria uma proposta de Deus fazer uma humanidade totalmente perfeita na Terra e com a participação de Deus nessa humanidade. É que se pega então a visão dos transhumanistas de querer fazer realmente, trazer um universo paralelo para a Terra, essa proposta que está aí corrente, é que já vem lá do passado, que Deus já tinha colocado no homem esse desejo. Pois bem, então, maldita é a terra por tua causa. E nessa maldição que Adão trouxe, então posso dizer então que esse DNA que está no homem de hostilizar, desprezar, maltratar, escravizar, matar, pulverizar o semelhante em muitas guerras, bravatas e tudo mais, está baseado no que Gênesis capítulo 3 fala. Que o homem pecou, caiu. Era um homem perfeito, caiu. Então houve uma adulteração no seu DNA. Um DNA perfeito foi adulterado pelo pecado. Então ficou um DNA pecaminoso. Então tudo que viesse de Adão e Eva seria uma geração pecaminosa. Então quando o homem se chega ao ponto de ter o ódio pelo seu semelhante por causa da melanina, ou por sua cultura, ou saber lá o que mais, é porque, na verdade, ele é oriundo do pai Adão, humanamente falando. Mas quando essa pessoa vem para Jesus Cristo e abraça uma fé no Senhor Jesus Cristo, ele crê no segundo Adão, que é Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário e deu para ele a vida eterna, então ele passa a compreender que o DNA de Adão, ele vai ter uma certa força, uma certa ação na sua conduta diária, mas por causa do segundo Adão ter morrido pelo pecado dele, então esse pecado não tem mais força na vida dele. Então ele passa a ser de uma velha criatura para uma nova criatura, ele passa a ser um velho homem para ser um novo homem em Cristo Jesus. Então quando ele olha para o semelhante, já não olha mais com um olhar do velho homem, mas com um olhar do novo homem que está em Jesus Cristo. Assim como fosse Jesus Cristo nele mesmo, fazendo ele ver o semelhante com os olhares de Cristo. Então, o DNA pecaminoso de Adão foi substituído pelo DNA de Jesus Cristo na vida daquela pessoa que crê e tem fé em Jesus e passa a viver essa vida na terra. Então, aí você tenta uma vitória em cima do pecado, que é através do sangue de Jesus.
Então, seria o quê? Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou. Não dou como dou o mundo, seria, não dou como o DNA do mundo dá, a DNA de Adão dá, mas como, segundo o meu DNA, a minha paz vos dou, uma paz eterna, que começa na terra e vai culminar, vai terminar, ou vai dar sequência na eternidade, eternamente com Deus nos céus, com o Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante você entender aqui. Então, chama a tua atenção para esse fato que fica as bandeiras, as bravatas, as carreatas, para cima e para baixo, sociedade contra sociedade, movimento contra movimentos, bandeira contra bandeiras, mas tudo isso seria eliminado se o homem entendesse a verdadeira razão da cruz de Cristo. Não apenas nominalmente falando, não apenas historicamente falando, não apenas emocionalmente falando, não apenas quando estivesse num labirinto ou num beco sem saída na sua vida, ele viesse a entender que aí tem que voltar para Jesus. Talvez, muitas vezes, chega esse momento, né? Chega esse momento, muitas vezes, mas o importante é que você venha entender que somente Jesus pode mudar a sua vida. Pode mudar os conceitos e valores errados que eu adquiri de um DNA pecaminoso do meu pai e da minha mãe e passo a ter um DNA de Jesus Cristo, que é o sangue de Jesus em minha vida, lavando, purificando meus atos e atitudes. Uma outra coisa termina aqui. Se fala muito em paz e segurança no mundo atual, que é uma proposta, uma bandeira falsa, tá certo? É uma paz e segurança com uma bandeira falsa, porque na verdade do homem não virá a paz e segurança. Porque se ele obedecesse a Deus lá atrás também, quando Deus falou para Noé, estabelecer Noé, o governo humano, primeiro governo humano em Noé, na civilização pós-dilúvio. Então ele disse para Noé, quem derramar o seu sangue do semelhante, quem derramar o sangue do semelhante, seu sangue deve ser derramado. Seria, ali está a pena de morte. Se os governantes entendessem que, de fato, todo semelhante, sem causa, sem justificação, derramasse o sangue do semelhante, ou matasse, seria a forma, né? Então ele também deveria morrer. Né? Sangue por sangue, dente por dente, olho por olho, boca por boca. Tá certo? Mas o ser humano não entendeu isso aí. Até nisso desobedeceu a Deus. E aí o caos foi imperado. E aí está o caos perpetrado na sociedade mundial. Aí eles vêm agora tentando trazer uma paz e segurança também. E não vai acontecer. Do homem não tem paz e segurança. Do homem só tem o DNA que, volta a frisar, é de odiar, de matar, destruir, porque é um DNA que Deus viu em Adão, quando Adão pecou. Um DNA de desobediência contra Deus. E automaticamente Deus falou, maldita a terra por tua causa. Essa maldição só sai do homem, da humanidade, da nação, do país, que volta a face para o Senhor Jesus Cristo e abraça uma fé nele. Que você possa entender isso aí. Jesus Cristo não é uma coisa a ser negociada. Veja bem, Jesus Cristo não é uma coisa para ser negociada. Não é uma barganha. Tá certo? Não é uma jogatina. Jesus Cristo deve ser entendido como teu Salvador, teu Senhor, teu Libertador e a porta para a sua eternidade longe do pecado eterno no lago de fogo. Jesus é para você isso aí. Caso você rejeite, despreze esta salvação, essa esperança, esse convite para Ele, então você, por si só, você carimba o teu passaporte para o lago de fogo, longe de Deus eternamente. Porque se há livre-arbítrio ou livre-árbitro, você tem toda a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Então, se você sabe o que é certo e o que é errado, então você deve decidir aonde você quer estar depois da morte. Um DNA de Adão e Eva para o lago de fogo ou com o DNA de Cristo Jesus para a sua eternidade eternamente. Porém,
Você decide. Céus ou inferno, Jesus ou diabo, vida eterna ou morte eterna. Você decide. Que Deus te abençoe.